Quem escreve esse relato é o Flávio. Tenho 39 anos, sou motorista de caminhão e moro no interior de Santa Catarina. Isso que vou contar aconteceu em 2021, um pouco depois de eu me separar. Eu tava mal, sabe? Sem cabeça pra nada. A separação foi bem ruim, cheia de briga, e eu só queria um tempo pra mim. Acabei achando uma casa simples para alugar em uma propriedade afastada, uns 8 quilômetros da cidade. O terreno era grande, tinha uma plantação de milho e uma estradinha de terra que levava até lá. O dono da casa era um senhor chamado Seu Ademir, gente boa, que me alugou por um valor bem em conta. Ele morava numa casa mais acima do morro, mas a dele dava uns 20 minutos de caminhada da minha. No começo estava tudo tranquilo, silêncio, paz, sem barulho de vizinho, sem ninguém para encher o saco. Mas no segundo dia começou a chover. Até aí normal. Era março e a previsão já dizia que vinha uma frente fria. Só que o problema foi que a chuva não parava. Era chuva grossa, forte, dia e noite. Em 2 dias, a estrada de terra virou um lamaçal. Eu tentei sair uma vez com o carro e quase atolei logo no começo. Então desisti. Fiquei preso na casa e foi aí que começaram umas coisas estranhas. Na terceira noite, eu acordei com um barulho forte do lado de fora, tipo passos correndo pela varanda. Peguei a lanterna e fui ver, achando que fosse algum bicho. Mas não tinha nada, só as marcas de pegadas de lama. O problema é que eram pegadas humanas, descalças, e vinham de dentro da plantação de milho que cercava a casa. No dia seguinte, fiquei o dia inteiro tentando achar sinal de alguém. Chamei, gritei, até andei um pouco pelo milharal, mas não vi ninguém. Só aquele barulho estranho de chuva nos pés de milho. E uma coisa que me incomodava muito era o cheiro. A casa inteira começou a ficar com um cheiro forte de terra molhada, tipo barro velho, como se tivesse alguma coisa apodrecendo debaixo do chão. Comecei a ter dificuldade para dormir. Toda madrugada ouvia os passos, mas nunca via nada. Em uma das noites, ouvi alguém bater na porta, só que quando fui ver, não tinha ninguém. A única coisa que notei foi uma mancha na madeira, como se tivessem encostado a mão cheia de lama. Só que a marca era estranha. Tinha 5 dedos, mas o formato não era certo. O polegar era muito mais embaixo do que deveria. Na manhã seguinte, fui até a casa do seu Ademir. Contei para ele o que estava acontecendo e pedi ajuda para sair dali. Mas ele ficou sério e disse só isso. Aqui chove muito nessa época. É normal. Melhor esperar passar. Tentei insistir, mas ele mudou de assunto. Achei estranho, mas deixei para lá. Voltei para casa e fui tentar dormir cedo, só que tive um pesadelo terrível. No sonho, eu estava soterrado, preso na terra, com barro entrando na minha boca, no nariz e as vozes me chamando lá de baixo. Acordei suando, sem ar e com gosto de barro na boca. Eu juro por Deus, parecia real. Depois disso, comecei a notar outra coisa. Sempre que eu olhava pela janela da cozinha, via algo parado entre os pés de milho. Era como se alguém estivesse me observando. Ficava lá, imóvel, mesmo com a chuva caindo. No começo achei que era um tronco ou uma sombra, mas comecei a perceber que aquela coisa mudava de lugar, mas nunca ia embora, sempre voltava. Comecei a ficar paranoico. Dormia com a faca do lado da cama, trancava tudo. Mas mesmo assim, os barulhos não paravam. Cheguei a ver uma porta da cozinha se abrir sozinha de madrugada. Quando fui fechar, senti um vento gelado vindo de dentro da casa. Depois de quase uma semana preso ali, a chuva diminuiu e tentei sair de carro de novo. A estrada ainda estava terrível, mas consegui chegar na cidade. Fui direto no mercadinho comprar comida e contar para o dono do local o que estava acontecendo, só para desabafar mesmo. Aí foi quando ele me olhou estranho e me disse: Você está na casa do seu Ademir? A de baixo? Aquela que ele reconstruiu? Eu respondi que sim, e ele ficou em silêncio por um tempo. Depois contou que muitos anos atrás, naquele mesmo terreno,
aconteceu um deslizamento. Uma família inteira morreu soterrada ali. Pai, mãe e 2 filhos pequenos. Na época, ninguém conseguiu tirar os corpos. Simplesmente aterraram o local por cima. O seu Ademir era dono das terras desde aquela época. Reconstruiu a casa depois de uns anos, dizendo que ninguém ia lembrar. Mas tem gente da cidade que ainda comenta, que diz que o lugar é amaldiçoado. Teve outro inquilino lá, antes de mim, que saiu no meio da noite sem nem levar as coisas. Ninguém mais quis morar. Voltei para casa apavorado, mas o pior é que não tinha para onde ir. Gastei tudo que tinha para ficar ali aquele mês. Então fiquei. E continuo até hoje, por incrível que pareça. Já faz mais de 2 anos. Eu tento não pensar muito, mas tem noites em que ainda ouço os passos. Os toques nas portas, o barulho do milho se mexendo. E às vezes, quando olho pela janela, ela ainda está lá, a sombra no meio da plantação. Eu não sei o que quer de mim, só sei que ela nunca foi embora. Meu nome é Rodrigo, tenho 32 anos e moro numa cidadezinha no interior de Minas Gerais, chamada Córrego d'Anta. Essa história aconteceu em 2019, quando eu me mudei para uma casa mais antiga, que tinha sido da minha avó. Ela faleceu em 2016, e como a casa ficou fechada desde então, meu pai me ofereceu para morar lá sem pagar aluguel, só para manter em ordem. Na época, eu estava desempregado e passando uns perrengues, então aceitei sem pensar 2 vezes. A casa é simples, de madeira com os acabamentos de alvenaria, bem no fim de uma rua de terra, já perto da zona rural. Mas o que mais me chamava a atenção nela era o porão. Não era um porão comum, tipo aqueles que você entra abaixado. Era quase do tamanho do andar de cima, com teto alto, porta de madeira grossa e uma escadinha externa que levava até lá. Minha avó usava para guardar coisa velha, móveis quebrados, ferramentas, caixas, esse tipo de coisa. Eu só fui abrir mesmo depois de quase 2 semanas morando lá. E a primeira coisa que me incomodou foi o cheiro. Era um cheiro úmido, de madeira guardada, só que com um fundo esquisito, meio doce demais. Tipo fruta passada. Achei que fosse alguma coisa estragando e comecei a revirar tudo. Foi aí que encontrei um armário antigo no fundo, trancado com um cadeado enferrujado. Como não achei a chave, deixei quieto. Fechei o porão e voltei a cuidar da casa. Até aí tudo normal. Mas começaram a acontecer uns barulhos à noite, sempre vindos do porão. Era tipo pancada surda, às vezes arrastando, como se alguém tivesse empurrando o móvel lá dentro. No começo achei que fosse bicho, gambá, tatu, sei lá. Mas quando fui ver no outro dia, estava tudo no mesmo lugar, nada mexido. Esses barulhos continuaram por dias, só que começaram a mudar. Em vez de pancadas, comecei a ouvir um som ritmado, como se alguém batesse na parede com os dedos. 3 toques e pausa. Sempre do mesmo jeito. Isso sempre depois das 2 da manhã. Tentei ignorar. Comecei a dormir com fone de ouvido, mas aquilo começou a mexer comigo. Um dia, acordei com um som mais forte, como se estivesse bem debaixo da minha cama. Desci com a lanterna nervoso e quando abri a porta do porão estava tudo escuro, mas o barulho parou na hora. Fiquei ali parado uns segundos, tentando ouvir qualquer coisa. Foi quando vi de relance o armário. A porta dele estava entreaberta. Aquilo me arrepiou inteiro, porque eu tinha certeza que ele estava trancado. Fui olhar de perto, devagar, e o cadeado ainda estava pendurado, mas quebrado como se tivesse sido forçado. Abri a porta do armário. Dentro não tinha nada demais, só uma caixa pequena de madeira bem velha. Peguei, levei para cima e fui abrir só no dia seguinte. Dentro tinha só uma foto, em preto e branco, de uma mulher que eu nunca tinha visto, e uma folha dobrada escrita à mão. A letra era difícil de entender, mas pelo que eu consegui ler, parecia um tipo de carta. Dizia coisas como: ele ainda está aqui, ele não descansou, e não devemos entrar no porão à noite. Isso me deixou assustado de verdade. Perguntei para o meu pai e ele disse que não sabia de nada, mas que a casa tinha sido construída pelo pai da minha avó.
e que na época um dos irmãos dela tinha morrido lá dentro, ainda criança, depois de uma febre. Só que nunca foi falado muito sobre isso. Depois que encontrei a carta, as coisas pioraram. Comecei a ver a luz do porão acender sozinha. Só que o interruptor era manual. Não tinha como isso acontecer sem alguém ligar. Uma noite, acordei com a porta do porão aberta e a escada molhada, como se alguém tivesse subido com os pés descalços e encharcados. Comecei a ter pesadelos com o armário. Sonhava que ele abria sozinho e de dentro saía uma criança, mas o rosto era coberto por sombra e ele vinha até o meu quarto. Acordava sempre com a sensação de que ele ainda estava ali. Não sei por que demorei tanto, mas depois disso fui dormir na casa de um amigo por uns dias. Quando voltei, juro que estava decidido a trancar o porão e nunca mais descer lá. Mas aquela mesma noite, escutei o barulho de novo, 3 toques e uma pausa. Só que agora vinham de cima, do forro. Hoje em dia, continuo morando aqui. Consegui emprego e reformei um pouco a casa, mas fechei a entrada do porão com tijolo e cimento. Não quis chamar um padre, um pastor, nada. Só deixei como tá. De vez em quando ainda escuto uns barulhos no meio da noite, mas finjo que não é nada. É o jeito.